Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил. Olá, caros amigos. Hoje é o webinar de domingo, como sempre, o Dr. Michael Leitman conosco. Vamos falar muito, temos um tópico interessante. Como podemos ver, estão os nossos amigos aqui. Vamos falar sobre o Rabash, nosso professor. Seus estudantes. E o que você pode falar sobre esse dia do Rabash? Sim, nós celebramos o dia da morte, não do nascimento. Sim, é dito na Torá. Hoje temos o aniversário do faraó. O que é o aniversário na Torá? Desta forma, sabemos que o faraó teve, sim, o dia da morte, não do nascimento. Nós temos refeição, nada é celebrado. O que é? A alma não terminou sua correção ainda, por isso que ele está neste mundo, neste corpo. E a morte? Bom, a morte, por que a morte? Significa que a pessoa colocou o seu ego para dormir e, desta forma, é considerado que a pessoa morre justa. É um final de ciclo, né? Sim. E o corpo apodrece no solo. Sim. Em hebraico, é como se fosse algo santificado. Sim. A oração final, graças a Deus, pelo fato de você ser tão amoroso, justo, etc. Esta é uma prece. Quem disse isso? Os parentes mais próximos, como pai, mãe, filhos, irmãos, para o morto. Então, é feita essa oração ao Criador. Mas o fato de ter morrido não significa nada. Só o enterram e pronto. Sim, sempre dizem que esta pessoa, etc., falam dela. Bom, eu não sei o que dizer sobre isso com relação ao Rabash. Bom, então vamos começar falando sobre o Rabash, ok. No seu ponto de vista, a biografia, em que família ele nasceu? Ele nasceu numa família de acadêmicos de Torá, porque seu pai, já jovem, era famoso na Polônia. A Polônia era uma área central do judaísmo naquela época, e o Rabash nasceu. E o pai dele nasceu em 1886. Isto. Sim, ele foi o primogênito do Baal Sulam. Sim. Bom, eu não me lembro das datas, diz o Rav. Seu pai já era uma pessoa bem conhecida, e quando o Rabash foi crescendo, amadurecendo, já fazia parte deste meio, dessa direção, seguindo seu pai, queria aprender com ele, e seu pai fez com que ele seguisse isso. Ele achou um livro chamado Árvore da Vida, achou na casa do seu professor, que era de Kursov, uma pequena cidade, e a partir desse livro entendeu que o que queria era Kabbalah, e começou a estudar Kabbalah, o pai do Rabash. Então, o Rabash começou a estudar com seu pai e começou a seguir este caminho. E uma vez ele disse que seu pai veio para casa de uma viagem muito dura, veio para casa e caiu com os pés no sofá. Ainda vestiam aquelas botas, não existiam esses sapatos de hoje, e disse: temos que partir, não há mais de quem aprender. E ele
se preparou para a partida para Israel. E óbvio, o Rabash não conhecia naquela época muitas coisas e tudo começou quando chegaram aqui, na Palestina da época. Então o diretor nos diz que o Rabash nasceu, o pai do Rabash, em 1886, sim. Ele tinha... Então, a história do Rabash começa quando ele estava aqui. Sim, aqui na Palestina, que é Israel hoje. Ele começou a estimular os judeus a virem para a Palestina. Muitos rabinos da Polônia se voltaram contra ele, o amaldiçoaram, o baniram e Baal HaSulam teve que partir. Ele pegou seu filho mais velho, Rabash, e daí a sua família permaneceu, veio mais tarde. Eles dirigiram, navegaram, chegaram neste navio através do Egito, de Alexandria, para a Palestina. Chegaram em Jerusalém. E ele rapidamente descobriu que foi descoberto como um grande escolástico da Polônia. As pessoas não conheciam, obviamente, aqui. Ele teve que começar a trabalhar, servir as questões religiosas, e ele não queria ser religioso. Provavelmente foi isso. O Rabash, junto com o Baal HaSulam, sempre esteve perto do seu pai. Eles vieram para cá em 1922. Então, digamos, o que é isso? O Rabash tinha o quê? Cerca de 16 anos. Eles começaram a escrever em 1927. Bom, eu não me lembro, são erros, eu não lembro bem datas. Você lembra o que nos falou, como ele escondia a lição de Kabbalah nos seus livros? Então ele começou cedo a seguir seu pai, cedo. Sim, óbvio. Havia questões sobre isso. E na época não era um grande problema, porque havia um sentido de luz. E hoje estamos em escuridão total. Mais tarde, o seu pai encontrou uma noiva para ele. Isso aí é uma história. Ele casou, se casou. Ele se mudou para viver com seus pais e naquela época não havia dinheiro, então eles moravam na casa onde tinha 2 cômodos com seus pais. Então, seus pais e ele com sua noiva era considerado ok na época. Eles colocavam uma pequena coisinha para dormir no chão, e naquela época estava ok. Os religiosos costumavam usar a mesma roupa de hoje, preto, e outros se vestiam como europeus. Nós falamos de uma época muito distante da atual. E não faz muito tempo, 90 anos, mas é muito, muito distante. Foi uma grande mudança que ocorreu na sociedade com relação à vida. Mas o principal que ocorreu com Rabash é que ele dedicou-se a Kabbalah. Independente do fato de ter uma vida dura, trabalhar como operário de construção, sapateiro, vários trabalhos, construiu estradas.
Onde havia trabalho, ele assumia. Конвейер. Você lembra do Charlie Chaplin naquele filme que trabalhava onde quer que havia emprego e corria de um lado para outro? Há um emprego, então há algo para comer. Não há trabalho, não há o que comer. Eram épocas muito difíceis. Ele era muito sério sobre o estudo e ia de um extremo ao outro de Jerusalém para estudar. E na época era muito difícil, dura, perigosa, com gangues, né, ataques em Jerusalém, em várias áreas. Isso era difícil. E havia tigres, lobos, era bem difícil. Era no meio do deserto, afinal. E o deserto da Judeia era perigoso. Até pouco tempo havia leões lá. E desde então não há mais animais selvagens, mas naquela época eles estavam lá, no Mar Morto, em torno do Mar Morto. Eu ainda me lembro, quando cheguei a 40 anos, recebemos recomendações que havia animais selvagens em certos lugares para tomarmos cuidado. E hoje todos já morreram, então ele aprendeu do pai de forma séria. Seu pai o forçou a vários estudos, ensinamentos, e organizou para si um grupo. E começou a procurar em toda Jerusalém por estudantes. Ele era jovem e é assim que começou a reunir um grupo de estudantes. Às vezes eles iam ao Bar Sulam, mas principalmente ele era o filho ao seu pai. E ele existiu sob a sombra do seu pai. E estava muito feliz com isso. Porque ele não era uma pessoa sociável. Ele tinha que constantemente forçar-se a estar numa sociedade, a sorrir, falar. Você é muito parecido com ele. Sim, muito semelhante. Eu poderia viver assim toda a minha vida. Ele se sentava circundado por várias pessoas com uísque. Bom, tudo isso é necessário. Baal HaSulam não saía nem da sua sala, do seu quarto, do seu apartamento. Quando Jerusalém foi bloqueada, então subitamente diz: eu quero dar uma caminhada, e subitamente você nem sai há meses do quarto e logo quer caminhar. Ele olhou como alguém incrivelmente justo e falou quando era difícil para si anular-se diante de seu pai. Era tão difícil, quase impossível. Ele teve que superar. Ele não via ele como grande cabalista? Bom, quando você tem um pai, você se relaciona com ele alguém que te perdoa, não importa o que você tenha, como se devesse algo. É uma sensação inata para o filho, que o pai lhe deve algo. É assim que a natureza funciona. Por isso que foi muito difícil para ele. Isso vai contra. Eles ficavam muito tempo juntos. Bom,
Eles não viviam juntos. Quando era casado, ele vivia com seu pai e havia uma época em que trabalhava e visitava a casa para o Shabat, aos sábados, e o resto do dia trabalhava na construção de estradas em Hebron. E então, não havia muito tempo. E no final, voltando naquela época, ele estudava de forma diferente. Não havia Panim Masberot, o livro, comentários do Baal Sulam, o livro Etz Chaim, do Ari, algo que não estudamos hoje. E eu estudava com ele porque havia lições noturnas. Não havia nem o Zohar, com o comentário Sulam, nem o Tez, nada. Não havia artigos, havia só o Baal Sulam escreveu depois, nos anos 40. Portanto, eles só aprenderam o estudo, comentários da árvore da vida do Ari. E ele me disse que costumava dizer, o Rabash, quando foi publicado aquele livro, nós construímos este livro letra por letra, assim que foi feita a publicação. Então, nós coletamos dinheiro de todos e havia muito dinheiro para publicar. Então ele aprendeu em algumas horas como construir estes livros. E havia estas letras, quando foi publicada, todo mundo foi virado de perna para o ar. E comentários do Zohar, foi o primário? Sim, a árvore da vida. O Zohar eram pequenos comentários, escritos em estilo como meio místicos. Não. Eles achavam... Sim, eles achavam que todos eram... Era o principal livro de Kabbalah, a Árvore da Vida, mas nada ocorreu. Eles costumavam estudar de manhã e nada ocorreu com o mundo. Então, podemos dizer que a vida era muito difícil. Da perspectiva da disseminação, eles tentaram colocar toda a força nos estudos. Disseminação é muito difícil. E ele tudo que ele fez para si era difícil dizer. Temos disseminação, estudantes, sociedade. Naquela época, ele experimentava tantas dificuldades. Sua filha teve câncer, morreu. O marido dela também. Tinha netos para cuidar. E foi difícil. Então, nós estamos falando qual foi a sua primeira percepção do Rabash. Você era uma pessoa acadêmica, um professor. Como cientista, você veio. Como isso ocorreu? Seu contato com o Rabash? Eu não estimava, não avaliava de acordo com isso, está claro. Quando eu cheguei lá, havia 4 velhos com o Rabash, o Menachem, o Moshe e o William, e mais o Rabash, que era o filho mais novo do Baal Sulam. E todos
já eram velhos. Se eu tinha 32, eles tinham no mínimo 2 vezes mais de idade. O Rabash, 72, eu acho, morreu em 80. Não. O filho do Rabash, ele morreu com 86, é. Então, o que eu quero dizer? Qual a sua percepção? A minha percepção, realmente, ele era uma pessoa muito sábia, tinha sabedoria, Ну, увидеть можно это было? era o que eles tinham. Você não pode extrair o que eles tinham. É possível dizer isso, ver isso. É possível, de acordo com suas respostas. E eles mostravam, de certa forma, tipo, uau, que resposta! Isso penetrava de forma muito intensa e precisa em mim. E eu tinha esse entusiasmo. Como esse velho, ele respondia de tal forma. Desde dentro, é como uma sabedoria. Outra pergunta. Havia alguma pergunta que te incomodava e não tinha resposta? O que quer que eu perguntava e respondiam. Não havia espaço nem tempo. Nós não existíamos. Você sabe, aqueles velhos judeus de Bnei Brak com essas vestimentas. Eu não tinha o que exigir. O que quer que eu perguntava, eles respondiam de forma simples. Você não ouvia isso de outros. Não, de ninguém. É como se funcionasse com antecedência. E era muito claro. Ele vivia em tal mundo que descreve. Talvez possa me dizer, talvez algo que você não tinha ouvido antes, só lá. Bom, havia várias formas de pensar, evolução, desde evolução até a criação do mundo. E ele não contradizia o que você pensava, nada contradizia, porque eu já estava desapontado com a ciência e eu explicava como. E a evolução, como estudamos na escola, não existe. E há pessoas que podem sair. Há certos clichês davam este conhecimento e nada mais é possível. Aqui eu vi esse velho pensando de tal forma, algo que pessoas de fora não pensavam. Eram seus estudantes, como Menachem e o Lishtem, eram 3 anos mais velhos que o Rabash. Eli Gestem, ele era mais jovem, talvez 15 anos. Sim. Eles estavam numa realização espiritual. E também Moshe Ashlak. Você começou a estudar com Hillel? Sim. Eu estudei com ele, depois o Rabash. E eu falei com o Rabash um pouquinho e começaram a estudar comigo. Uma vez que ele me ligou, ele dizia que o Rabash queria falar com você, estudar com você, ler com você, algo assim. E era algo sagrado. E agora ele foi até mim e ele tinha um livro e me falou: agora temos o prefácio ao livro do Zohar em hebraico.
Tudo isso ele estudou para ler e era interessante. O que quer que eu lia antes, aqui não é nada. Eu sou como um cachorrinho. Ele diz, ok, eu entendo isso. Eu não consegui nem ouvir nada. Что послужило дальше? Ele queria me preencher. E o que ocorreu depois? Então ele estudou comigo. E então, como não pode estudar comigo, etc. Ele queria checar. Eu entendi agora como foi checado. Naquela época eu não entendia nada. Era difícil superar. Eu achava que... Como você estudava com ele? Com o Hillel? Nós fazíamos uma vez por semana, né, e com outros diariamente. Você estava satisfeito com isso? Sim. Ele tinha uma abordagem bem acadêmica e o Rabash tinha lições bem espirituosas. Ele deu uma abordagem para estudar. E além de Hillel, estudávamos o prefácio ao estudo das 10 Sefirot. Sim, sim. E havia também a Ptihá. E explica de forma acadêmica, clara. E falava algumas coisas, 2 linhas, e era bem claro. Quando estudava com o Rabash não era claro, o Rabash não lidava com isso. Ele não dava boas explicações. Ele queria que você se esforçasse ao máximo. Era a sua metodologia. Por isso que ele me levou para o Hillel e ficava feliz que poderia estar com o Hillel. No meu tempo livre, eu perguntava ao Hillel, e realmente todos aqueles que iam para o Hillel, eu não quero falar dele, mas... А как это произошло, что Рабаш пришел и сказал, сейчас... Como os escolásticos de Jerusalém. Что послужило этому? Então ele dizia, agora você vai estudar comigo? Sim, ele falou com Hillel, você veio estudar e... Tudo o que ele dizia era isso. Então ele veio e disse para estudar. Sim, eu me lembro. Estávamos sentados com o Hillel e começamos a falar com ele. E ele devia vir até mim, estudar comigo. E agora ele deve vir de manhã. Não é uma coisa regular. Você pode dizer, eu não quero, eu quero outra coisa. Não há tal coisa. É sim ou não. E o Hillel não sabia muito sobre isso. Quando eu dirigi com o Rabash aos doutores, uma vez quando voltávamos do doutor, eu perguntava para ele, não exatamente o que perguntei, mas provavelmente perguntas sérias, ele achava que era necessário. Ele me falou, venha e eu vou te dar este livreto.
e deu uma olhada. Ele entendeu logo que eu ia tirar xerox. Como pode ser que subitamente você obtém este tesouro? Então só há alguns locais de xerox em Bnei Brak, no apartamento de alguém. Havia essas enormes máquinas de xerox. Eu tirei xerox desse caderno e devolvi para ele. Acho que no outro dia ele entendeu que eu tirei xerox. Então, quando eu estava lendo desta versão de cópia, dessa cópia, quando Hillel soube disso, que eu tinha, logo ele ficou entusiasmado. Ah, o que é isso, que é isso? E o Rabash veio e me tirou de lá. Disse, vamos. Nós saímos deste local para o carro e ele disse, não mostre isso para ninguém. E eu realmente não falei com ninguém sobre isso, com exceção do Dene, porque estudávamos juntos no Canadá. E ele disse, vamos começar a estudar juntos. E daí nós começamos a ler o Shamat. Sim, isso depois do Rabash. Depois da sua morte. Bom, ele disse para não mostrar o Shamat para quem não quer ter realização espiritual. Bom, não mostrar. Depois, não há outro além dele. Eu acho que um ano depois da sua morte, ou um ano antes, ele escreveu vários artigos com relação ao Rabash e deu como porções semanais. E quando morreu, eu entendi que não podia ficar só para mim. Então, ele tinha seus pensamentos e eu os meus, e eu publiquei. Então, bom, achei que seria melhor fazer isso como o restante. Eu vi que em prol da disseminação, eu tinha que fazer o máximo trabalho possível. Eu não me continha como ele. Eu vim da Rússia, coloquei equipar, não me limitei em nada. Eu não me restringi diante de milhares de parentes, etc. Ele sabia que isso ia acontecer, que eu disseminaria isso. E assim ocorreu. Eu não me arrependo de nada. Eu era secretário, organizei esse arquivo, eu precisava fazer isso. E quando recebi este livreto, este tesouro, eu entendi que não podia ficar comigo. Eu precisava tirar xerox, fazer fotocópia dos originais. Eu dei a versão original para ele. Sim, ao grupo. Ao grupo do Rabash. Sim, estudantes do Rabash que tinham permanecido, ok. Bom, em geral, podemos dizer que nos últimos anos ele primeiro começou a ensinar pessoas não religiosas, laicas, seculares. Sim, é possível dizer, até ele não havia tais oportunidades. Nós somos judeus seculares. Sim, mas eles vinham de locais religiosos. Ele foi para Viena e
em 1936, eu acho. Единственный, который стал выстраивать ступени снизу вверх. Bom, Вот это да или нет? Вот как- ele foi o primeiro a construir который- de baixo para cima подниматься. Вот именно вот такое, знаете, полное como uma сопереживание pessoa. на группе. Como você pode subir, como você pode experimentou. Статья его «Подъем человека». Подъем Foi o primeiro que escreveu coisas sobre ascensões em grupo. Ele foi a primeira pessoa que criou o método para o trabalho espiritual, caminho espiritual, e criou um sistema deste método. Se você olhar outras fontes de Kabbalah, então você pode ver, por exemplo, comentários da Torá que fala sobre todo o caminho de uma pessoa, começando de Adão até a correção final, o nosso mundo. Temos que entender essa mensagem interna. Mas os comentários que ele dá é muito poético. E o Rabash, nos seus artigos, disse sim. Uma vez eu lhes disse que você criou tal coisa que não existia antes. E não há ninguém que tenha feito isso de forma tão sistemática. Criou um método de ascensão. Насколько я знаю, это вы его натолкнули на начало написания. O significado dos seus trabalhos. E o que eu sei, você o empurrou nessa direção, né? Поэтому вы его натолкнули. Eu posso dizer que esse era o meu campo de trabalho, né? O meu jardim. Eu gostava de falar com as pessoas, trazia pessoas para eles e ele falava, fale sobre amizade, grupo. Eu não conheço nada de grupo, eu falava para ele. E a entrega de Torá, outros artigos. E daí ele escreveu num pedaço de papel para mim algo sobre o grupo. E é assim que os artigos começaram. Так до конца жизни он каждую неделю писал практически. Então começou a escrever. Садился на график, он все уже. Então começou a se sentar e a fazer. Então semanalmente saía um artigo. Sempre às terças. Por quê? Porque terça-noite todas as esposas se reuniam e liam esse artigo fresquinho. Era importante para o Rabash ter as esposas, o estudo. A opinião das esposas, duas das suas filhas faziam parte do estudo das mulheres. E eu ouvia, mas não tinha curiosidade. Falava sobre a leitura, mas eu acho que ele tinha interesse no que elas tinham a dizer. Então era importante para ele saber a opinião delas. Ele queria saber e ter o apoio das mulheres. Eram esposas dos seus estudantes, com os quais que trouxemos da rua, de várias partes de estudo, religião, e havia muitos também mulheres não religiosas que receberam estudo religioso básico e receberam diferentes tipos de conhecimentos não cabalísticos. E aqui tivemos que reprogramá-las. Mas sabiam que não tinha chance de emergir-se no estudo religioso, se casar, e criamos contato com este local da Yeshiva. E teve muito êxito. Nós escolhemos muitos amigos
e os princípios deste local. E estavam felizes de ter os amigos. E tinha homens para casar com suas mulheres, podíamos vir estudar. E subitamente, em um ano, tivemos 20 casamentos. Foi ótimo. E hoje, quem permanece? Quem permanece? Não sei. Acho que o Jeremy vem de vez em quando, o Haim. Этот как он? Ну, женился на ее дочке. Да. Да, тоже один из этих, который тогда Haim é познакомился. casado Через 10 дней была свадьба. com a irmã da esposa do Rabash, a Veiga. Не рассказывай. Почему не рассказывать? А если женится через 10 лет, от этого É, что ли? Да, если знать, с первого класса по 10 знаешь, потом разводится буквально только. então, por que não falar? Alguém. Как учителя или как Не. товарища? Sim, eles conhecem Ну, товарища. Не desde a товарища. primeira série, etc. Товарищем вас не воспринимали. Не, И потому não что eram вы amigos. были учитель там полгода. Sim, eles não me olhavam como amigo. Да, но это не важно. Porque você era seu professor há meio ano e os trouxe. Não importa que eu tenha trazido eles. Eu dei a eles. Так как они между собой нет. Então, você era amigo dessas 40 pessoas? Sim, era amigo delas. Скажите, пожалуйста, как вы так сумели прилепиться к Рабашу? Вот все-таки. Ну, вот так вот, чтобы... Então, como você podia se colar ao Rabash, Совершенно. Ничего. aderir? Это источник жизни. Tinha diferentes Вы это так idades. Да. Да, это источник жизни. Тут ничего не сделаешь. Essa é a fonte da vida. Assim você se sentia assim, essa é a fonte da vida. Não há o que fazer. Так вот, хорошо, что все-таки E simplesmente устроились выше, что 12 лет. да, 12 лет я всегда morrer. É сидел рядом bom с ним. que assim foi organizado do alto. Он написал, Que eu estava ao seu lado por 20 anos систематизировали, вы выпустили ведь рядом с ним эти e de forma sistematizada. ламы еще, Прихахам, Матантурага. Nós publicamos так что todos estes livros, закончил работу своего os livros do Baha Sulam, так что e terminou os trabalhos do seu pai Или смерть его как что-то... e fez tudo isso. Или вы продолжали Como дальше? você toma a sua morte como uma perda ou continuar, tudo isso? это было двояко. É difícil dizer. Это было двояко. С одной стороны, это, Havia como uma dualidade. это огромная потеря, но она ощущается. Por um lado, era algo И incrível потом она ощущается по-другому. Она ощущается e era как-то sentido posteriormente нечего сожалеть. Как de forma diferente. Нет, есть Era irrevogável e não havia o que sentir. необходимость, Uma história sobre карабкаться isso. дальше. Вот оставили тебя Há uma без necessidade de на continuar. скале. И ты должен карабкаться дальше. Вот это, я бы сказал, такое ощущение. Acima da montanha Ощущается e continuar subindo. Ну, это Assim era другой sentido. уровень, но это все равно, я говорю о ощущении, É um nível diferente. которое было. Eu estou falando de uma sensação, de uma percepção que То tive есть ты на него quando ele estava próximo, ao seu lado. Era como seu pai. объяснишь рукой, как-то всё это рядом с Ele тобой vai встречается. te suportar, vai te explicar o que for necessário. Это такая психологическая Tudo é поддержка, suavizado. что, только чувствуешь, когда É его um suporte tão psicológico вот это чувствовалось. que você sente quando. Всё-таки знал, É assim que eu sentia. как надо идти. Приблизительно, Embora чтобы eu огромное entendesse количество материала, которое que надо обрабатывать, tenho que были continuar, como continuar. заниматься, но всё-таки Havia tanto material comigo que devia ser processado. Я единственное, что это я, ну, во-первых, я сразу же уехал хоронить своего отца. Он был уже при смерти в больнице в Торонто. Eu Я там был несколько месяцев. tive que enterrar também meu próprio pai. Passei alguns meses em Toronto Братом младшим, até ele falecer, сыном. junto com minha mãe, meu irmão
e meu filho. Что сказать? Я думаю, что O que eu posso dizer? меня спасло то, что я занимался. Было очень Eu много creio que fui resgatado pelo fato de que tinha que estudar. Eu tinha muitos materiais com trabalhar, tive que publicar записи всякие. e comecei a limpar seus registros, meus próprios registros. Comecei a escrever livros em russo Всякие. Начали приходить люди, давать e уроки, всё прочее. dar lições Начал очень серьезно. de diferentes fontes. Comecei a receber pessoas para dar lições, comecei a estudar de forma séria 4 часа в день. e continuei a trabalhar. Como antes, várias horas por dia, До 6. de Сидел, писал. 1 da tarde até às 6 da tarde. Уже ложился спать. De manhã eu escrevia, Имеется в виду, что à noite ia dormir. с ним, De manhã eu digo que eu acordava cedo, даже раньше, может быть, desde quando eu me acostumei com o Rabash. рано и такой образ жизни был. Então, eu ia dormir cedo, estudava da meia-noite a 1, era meu estilo de vida. Какой-то совет, вы находите É mais ou menos como hoje. с Рабашем? E hoje, se você precisa de algum conselho, você Только через busca através da conexão com ele? Bom, os conselhos é somente através da sensação dele, это через ощущение его. óbvio. Но это и уходит, и приходит, и это не Através da sensação que vem e vai, não é simples. его совета. Ты обращаешься к Творцу, Na verdade, não é в обличении, ele. в связи с Você se volta ao Criador, pede por ele, сразу к Творцу. Такого com a conexão com seu professor, e não pede diretamente ao Criador. Возможность быть на связи, например, с Баль-Сулямом. Você não tem tal у possibilidade. меня нет. Então você tem que estar em conexão com o Baal Sulam. Это слишком. Eu não tenho esse direito. Baal Sulam é um nível muito alto para mim. Мы это начнем понимать, Rabash já é um nível alto. что это такое. Но Vamos começar a entender mais tarde, vocês verão o que é, mas он непосредственно тот, com ele eu tive tal conexão e é ele que Поэтому ты находишься с ним в контакте, а что смерть? Она не trouxe diretamente a luz она навечно. Потому что e a conexão não morre, é para sempre, porque что вслед за его é tal restauração души da alma que depois da correção você faz a parte da alma deve ser corrigida, a sua parte da alma. У нас не очень много вопросов. E vocês têm toda essa parte. Каким образом он смог описать? Nós temos várias perguntas. Como Rabash avançou no grupo? правда, Para se expressar, ele tinha um grupo com estudantes, mas спрашивал это. Каким образом он описал era принцип singular. этой группы? Вот это вот здесь основное. Ну, это из того, что каббалист постигает. Como foi capaz de descobrir os princípios do trabalho em grupo? У меня тоже не Do было que группы, alcançou. как таковой, можно сказать. Только немножко, там, E eu não tinha um grupo. нельзя Talvez сказать, um что была группа, pouco. в таком полном смысле слова. Poderia ser dito que é um grupo no sentido total. Mas, de qualquer forma, Это тот механизм, относительно o которого que significa o grupo? É um mecanismo tal onde você pode, ao qual você pode se anular. Esse é o principal. E, portanto, сейчас есть. Вот há Максим tais спрашивает, possibilidades. По каким первоисточникам сам Рабаш учился? Uma pergunta de Kiev. Понятно, там, Que понятно, fontes o сам Rabash по отцу. costumava ensinar? Quais fontes ele usava? De acordo com seu pai? Ари, Baal Sulam escreveu comentários комментарий называется ao livro do Ari, там, Árvore da Vida, comentários, светящийся o лик. comentário Не знаю, как его назвать. На русском языке этой книги нет. На иврите, естественно, она есть. que não existe em russo, У нас продавали. só em hebraico, tipo a face luminosa, algo assim. Não creio que tenhamos para vender, não estudamos isso. Сефирот, и O Baal Sulam escreveu o Tes, o Talmud Esser Sefirot, на книгу e Ари, но
Я хочу сказать, что все-таки Essa é a versão do comentário ao livro do Ari, a Árvore da Vida. E eu diria que há tais coisas neste livro, no seu primeiro comentário da Árvore da Vida, Объясняющий, да? объясняющие, да, Panim Meirot Masbirot, лик светящийся que explica и просветляющий, может быть. Чего нет в Тасе. Чего нету в Тасе, да. a irradiação e a face que ilumina. Там есть очень интересные вещи. Причем там есть описание E é algo muito interessante. системы темных миров. Это то, что я с Рабашем еще немножко занимался, и она есть только E там. mundos escuros, Этого нет. Clipot, Я не сказал бы, что это e é isso que eu estudava com o Rabash. для начинающих вообще не. E eu não creio que seja necessário, Это важно. В принципе, especialmente para principiantes. Não recomendo. O seu estudo com o Rabash, em Tiberíades, etc., você pode Это escrever, не дает никакой возможности e aos estudantes também, ничего понять. Я не думаю, что я после Твери стал что-то não há больше знать. possibilidade de entender Я nada. после Твери стал просто больше ощущать. Eu só comecei a sentir mais. Я даже не знаю. Знает моя жена, наверное, она помнит эти все события. E nós viajamos alguns anos para lá. Готовила нам еду, упаковку. Toda semana você ia para Tiberíades? Sim, sim. Ela cozinhava para nós Часов где-то 2 dias por semana. Sim. утра, Nós saímos de manhã, А вы могли бы сказать, 5 da manhã, e voltávamos na outra noite. Como você estava com ele, por tanto tempo esteve, você pôde ver como Rabash estava conectado com a importância da meta, com o Criador? Lealdade. Lealdade é o caminho. то самое главное это идти и E o principal ты спотыкаешься на каждом шагу, идти é avançar. и доказывать на каждом Então, шагу você avança mais. пути и Творцу. E sempre você prova a sua lealdade ao Criador. Можно это видеть? Você pode observar os estados do Rabash? Pode observar? И по Кабале Você pode dizer Мы на уроке особенно не que sim ou não. É difícil do ponto de vista cabalístico. ничего не у меня нет ничего. Как раз вопрос Ольги из Нью-Йорка. Бывает Você não vai ver nada de mim. его из себя, когда он злится, Выводит. кричит, не может Да на контролировать эмоции. раз я выхожу. Existe uma situação em Я que, заметила, что вы всегда спокойно, уравновешены, Я? вопросы не задавали. Ну, конечно. Это мы Ольге quantas vezes eu digo, Да, ну, в принципе, на уроке у вас... desculpe amigos, está um pouco ruim a tradução aqui do russo. Na lição você parece estável, não há sensação Например, вот это я вижу точно. Там будет сфера, то вы que você joga as coisas. как родные улицы города. E no TES é diferente. На самом деле, он поднимает. Sim, sim, o TES, Остальное нет, ну... ele te eleva. я не чувствую. E o resto? Ah, não. У меня Na раньше lição eu não sinto nada, na То verdade. есть я, извините меня, в туалет мог не выходить в течение 3 часов. Todo o meu Я corpo, мог выпить там 3 литра воды и ничего. eu poderia agora, digamos, como Есть предел. 3 horas, beber água, ir ao banheiro. Да, урок он... Isso em relação à fisicalidade. такой засноб. То тогда начало урока Talvez às vezes na lição, às vezes усилия. no início da lição a gente dormia. Mas eu quero que vocês entrem. То, конечно, тяжело. Вот пример можете какой-то привести? Mas se você não dorme, é muito difícil na lição. Você pode nos dar um exemplo? Como você pode ver o Rabash expressando essa qualidade de doação? Equivalência de forma ao Criador. Ele mostrava algo externamente? Não, 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 não. Подбиваете последние Não, подпорки очень. nada. То есть не видно. É tudo dentro. Ничего такого. Благие дела. Então você diz que não é nem possível ver isso? Руками только все испортишь. Не особая вежливость. Que boas ações. Рабаш резкий был.
Резкий он был такой, резкий. Он мог послать, так грубо говоря. Он O был Rabashi, очень-очень в себе. ele amaldiçoava, te mandava para o inferno. Закалка совсем Ele, человека, который пришел очень тяжелую физическую ele tinha sua personalidade. тяжелую работу. Ele experimentava muitas coisas, fome, às vezes o trabalho duro. Что мы можем об этой истории, которую мы сейчас Não pode ser comparado conosco. Цели. Это то, что меня в нем всегда поражало. и Então, это, o que podemos tomar da história que você nos disse? A lealdade e a meta. я É assim que aprendemos dele. глаза É muito difícil перед собой человека, quando eu fecho os olhos, vejo diante de mim uma pessoa ничего иного que ничто иное не руководит, как только верность цели. То есть não é governada por nada, exceto a lealdade à meta. секунды подумать, если надо было сброситься с скалы. Верность цели. E Как шоу, eu não pensaria um segundo se tinha que saltar do abismo. это было потрясающе. То есть, ну, совершенно никаких É incrível, расчетов с собой. totalmente sem cálculos Это pessoais. действительно производит впечатление, я думаю, мне это очень помогает. А нам E realmente era impressionante. E isso me ajudou muito. Ну, Como podemos tomar este exemplo, baseado em seus artigos? Veja para mim como eu permaneço na lição, которые мне пишут. Я говорю, люди спрашивают именно с Рабаша. como eu sigo a programação Это высший парцов. do Rabash. То есть это Али-Альон. Do Rabash você não pode receber nada. Ele tem um participio muito alto. А любой каббалист, если вы будете Alto mesmo. вы занимаетесь любого каббалиста, не обязательно у меня. O superior do superior. E se vocês estudarem com algum cabalista, eles vão mostrar isso В exatamente. распространении, в выполнении задачи Творца. Com muita precisão, em disseminação, estudo. E a lealdade é tudo isso. E nada Про mais. важность цели был вопрос. Это вещь индивидуальная или... Нет, ничего не индивидуально. Temos algumas perguntas sobre a importância da meta. Isso é individual? Я говорю о том, что должно быть в человеке. Что он должен стремиться к тому, O grupo te ajuda, é individual, mas no final deve ser pela pessoa. A pessoa deve se esforçar. его Como eu posso dizer, миссия это самое главное в жизни. a sua missão Может его остановить. é o principal na sua vida. Пока дышишь, все. Até Человек você может respirar, увеличить важность цели, она формируется, спрашивается. a pessoa pode aumentar a importância da meta. Desta forma, Самое главное это терпение. através de um trabalho bem duro, Рассказывали, что учитель настоящий, он должен каким-то образом показать tudo se torna um слабинку, hábito. свои черты характера, что вот он как Então, o professor deve mostrar sua fraqueza, às vezes, sua personalidade humana. Obviamente, os traços humanos, на цели. todos têm. А цель должна быть очень E não é refletido na meta. A meta deve ser такая, что ну, bem clara, превыше всего. de tal forma, Так что я думаю, вы é como se estivesse ligado a algo. Eu creio que você pode ver isso do que recebi dele e demonstrei a vocês em cada lição. Все, что вы говорите, можно найти в источниках. Все практически всегда ссылайтесь на Рабаша. Então, tudo que você diz pode ser encontrado nas fontes. Всегда добавляйте, как мне кажется, как я вижу. Да. Sim, obviamente. Ну, это естественно. Что есть во мне моего? Я хотел, Então, чтобы вообще ничего не было, даже если где-то и есть. o que eu tenho, eu quero. Ну, в общем, мы будем с вами стараться походить на этого Bom, великого no final, vamos каббалиста, tentar душу, которая, в принципе, сделала такой большой духовный... estar com ele. Революция. Да, это революция, на самом деле. Он создал... Uma grande методику, revolução. собрал, систематизировал. E é uma revolução. И по сегодняшний Ele sistematizou isso поднимаемся. e hoje nós entendemos, Так что nós realizamos, compreendemos счастливы, что у нас есть такой высший
Temos que estar felizes por termos tal Partsuf superior que nos leva, nos faz avançar e nos dar a conexão ao Criador. Boa sorte a vocês. Obrigado.